uma sugestão, esta mostra patente no Museu Nacional de Etnologia, em Nampula, celebração dos 50 anos de independência nacional, marcados por diversas atividades de caráter artístico, cultural. E a cultura constrói uma nação, a cultura, a diversidade cultural como ferramentas e pontos importantes que edificam um país. Este é o ponto de partida para uma conversa à volta do mais recente trabalho do pesquisador, do músico, do político, um homem de vários ofícios que faz da arte, faz da cultura, do seu pensamento, uma forma de contribuir para o Moçambique melhor. Vamos conversar nos próximos minutos com Esaú Menezes, a quem agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Professor Esaú, muito boa noite, bem-vindo ao mercado criativo da nossa televisão. Aplausos por este trabalho incrível que tem estado a desenvolver. Aplausos seus, professor. Pois, bem-vindo, como é que está de saúde? Até informações em contrário, está tudo bem. Pois. Professor, uma nota que me chama a atenção nesta obra é a dedicatória. É um livro dedicado ao seu pai, quem o considera seu grande professor nato, que o ensinou a língua, mas sobretudo a cultura cena. Isto faz-me pensar sobre a reflexão profunda que este livro nos chama, que é a construção do homem, do indivíduo e da nação, tendo como base central a cultura. Cena é mais do que uma língua, é mais do que um lugar que está no centro do país, pela sua língua, pela sua gente. Foi um território muito importante para que entendesse o papel da cultura na formação do cidadão. Sim, foi muito importante. Devo dizer, aliás, antes de tudo, saudar a ti, David. Há muito tempo que a gente não se encontra. É verdade. E aos telespectadores, a família lá em casa. Espero que estejam todos bem. Nós, pelo menos, estamos bem, estamos aqui. Olha, eu vou começar assim. Entre outras pessoas que eu dediquei a esse livro, a primeira pessoa que eu dediquei é o meu pai. O senhor Joaquim Menezes. Sim, que perdeu a vida a 12 de setembro do ano passado. E eu digo que é meu professor nato, porque ele é que começou a ensinar-me a língua cena. E me lembro que, parecendo que não, até aos 12 anos eu mal falava a língua cena. Até aos 14 anos continuava a falar mal e a perceber muito pouco. Olha, devo dizer uma coisa interessante. Sim. A língua nacional que eu comecei a dominar e a falar um pouco mais à vontade que a própria língua cena foi Xitsua. Foi Xitsua? É verdade. É curioso, nasceu na Vila Peri, nasceu na Vila Peri, hoje estamos a falar de Chimoio, sim, mas vai falar Xitsua? Sim, porque eu cheguei no lar. Ok, de estudantes. Sim, no lar dos estudantes, portanto na escola Cis Milton, que agora é o Instituto de Deficientes Visuais, e o meu amigo principal era... Isso já é Sofala? É Sofala, sim, na Beira. O meu amigo principal era um jovem que vinha de Mabote, que Deus o guarde, chamava-se Felisberto Pechiço Sambula. Ele não sabia falar português. E o Assis Milton, o fundador daquela escola, quando me chamou para lá, o argumento que usou para convencer aos meus pais, porque os meus pais não queriam que eu fosse para o lar, o argumento que ele usou é que o vosso filho fala muito bem português e que eu quero que ele ensine aos outros que não sabem falar português ou que falam mal. E quando cheguei, um dos meus amigos que pouco sabia português vinha de Mabote. Então, exatamente. E eu tive que aprender a língua dele, que é para melhor poder lhe explicar português. Uau! Mas este é um exemplo curioso, Esaú. É curioso. Muito curioso, porque é o sentido de partilha, mas como é que a cultura pode ser uma ponte, uma janela aberta para que estejamos juntos, né? Sim. Então, aprendi Xitsua e falava mais ou menos bem.
até falava aquela língua dos pés, dizemos nós em português que é a língua dos pés, mas lá em Xitsa chamavam Chiwesaué. Ainda lembra-se de algumas expressões xitsas? Algumas, né? Por exemplo? Por exemplo, muito diz-se nguvu. Nguvu, né? Muito interessante. Acho que é um ponto de partida muito importante para esta conversa. É verdade. E depois, o meu pai, numa dessas férias, continuou a ensinar-me o Sena e disse-me que, olha, há 4 coisas na tua vida que não podes negar. É a terra onde que tu nasceste, são os teus pais, é a tua língua e a tua cultura. Por isso eu pergunto, sim, mas quer falar mais? Eu falo sempre. Falo muito, podes perguntar. Tá certo. Sim. Por isso eu pergunto, que país é este que nós temos 50 anos depois a olhar um aliado importante, que é a sua cultura? Este país é riquíssimo, diversificado, heterogêneo, em termos étnicos é bastante heterogêneo. E ao longo de 50 anos, que país somos capazes de construir fruto dessas misturas e dessa velha máxima que é uma herança de um discurso de Samora Machel, fazer da cultura de cada um a cultura de todos nós? É assim, a independência trouxe para nós a consciência do que é ser moçambicano, a consciência do que é a nossa cultura. Nós temos essa consciência, temos esse sentido de valorizar a cultura, mas precisamos de aprofundar essa cultura. Precisamos de conhecer melhor essa cultura. Precisamos de valorizar e promover cada vez mais dentro e fora do país. Eu vou fundamentar aquilo que estou a dizer. Ainda ontem estava eu a ouvir o demo de uma música que eu fiz, a última música, acabei de fazer essa música ontem mesmo. Já prepararam o 13º álbum? Sim, o 13º álbum já está a meio. Já está a meio? Sim. Então depois do Lamuca África vem aí o próximo. Vem outro que ainda não tem nome. Pois. Mas esta música que estou a dizer é música sobre os 50 anos da independência. E lá, numa das passagens, eu digo que antigamente a nossa cultura era desprezada e hoje ela é valorizada, que até dá prazer. E depois eu próprio comecei a pensar, mas eu não estarei a contrariar-me? Porque no livro eu apelo bastante para que as pessoas valorizem, inculquem a cultura moçambicana. Aqui aponta críticas. Protesto. Sim. Aponta críticas. E eu próprio tive resposta. Não estarei a contradizer-me, porque, na verdade, quando se proclamou a independência, nós vimos a cultura a chegar, a erguer-se em nossa casa, nas nossas estradas, nas nossas escolas. Você se lembra, não sei se se lembra, nessa altura já tinha nascido? Quando? Em 1976, 75, 76. Sim, eu já tinha 18 anos nessa altura. Brincadeira. Então, nós paramos de cantar um malhão, que, não é? Sim. E pronto, deixamos de cantar canções da cultura portuguesa. E passamos a cantar canções moçambicanas. Chibaleza, canções de Uze, por exemplo, Kufula, Dikwadidi, Kufula Skana, Dikwadidi, Kufula, Dikwadidi. Quer dizer, é uma canção que ensina as pessoas que lavar a roupa é bom. Quer dizer, não só está a cantar a nossa cultura, como está também a educar. Expressões mais nativas, mais identitárias. Mais identitárias. Nesse Moçambique novo. E começamos, um pouco depois, a vermos Chiguinha num restaurante. É verdade que era preciso, e até hoje é necessário,
infelizmente, fazer encomenda para poderes comer o chiguinha. Nacional. Sim, para poderes comer em cima na bacalhau tens que fazer encomenda. Mas para comeres um bife à portuguesa não há problema, todos os dias tem. Sim. Quer dizer, isso temos que inverter. Não é inverter no sentido de apagar aquilo que é cultura dos outros, mas no sentido de... Moçambique em primeiro, né? Exatamente. Moçambique em é primeiro. Isso que estou a dizer. Uma pergunta muito importante sobre esta conversa toda. Em relação ao entendimento de cultura ao longo dos 50 anos, a cultura como simplesmente manifestação artística ou a cultura também como pensamento, a cultura como diplomacia, a cultura como economia? Ao longo destes 50 anos, somos capazes de construir um enredo que coloca a cultura nessa categoria? Sim, ao longo dos 50 anos, podemos distinguir 3 períodos principais. Um primeiro período, aquele período de monopartidarismo aprofundado, não é? Em que a cultura aparecia com toda a força nas escolas, através das danças, das canções. Ou do teatro, né? Ou do teatro, etc, etc. Nessa altura era mais do ponto de vista de pensamento, não é? De pensamento que a cultura estava a aparecer. Portanto, saber o que é nossa cultura e demonstrar isso por práticas. Portanto, aqui temos o pensamento e temos as manifestações em forma de canto e dança. É por isso que, anos depois, surgiu o grupo de canto e dança, surgiram os grupos de canto e dança, surgiu a Companhia Nacional de Canto e Dança, surgiu o Festival Nacional, etc, etc. Mas depois de mais ou menos de 1985, 86 para 94, começa a surgir a segunda dimensão da cultura, que é a dimensão económica. É aqui que começam a surgir empresas de promoção cultural. As famosas ICCs, Indústrias Culturais e Criativas. Sim, começam a aparecer as indústrias culturais e criativas. Aliás, nisso assume um papel muito importante através do ISARC, né? Como vice-diretor, como diretor adjunto, né? Mas antes disso, como docente. Como docente, eu sou docente de políticas culturais. Sim, sim. Mas faço esta ponte porque assume um papel muito importante na gestão de uma instituição de ensino de artes muito importante para este país. Obviamente. Deixa-me só terminar aqui esse raciocínio. Então, nessa altura, começam a aparecer empresas. Apareceu, por exemplo, a empresa de Alex Barbosa, apareceu a banda O Coloque, que também fazia promoções, surge também na Beira algumas empresas, como organizações Agos, e foram surgindo várias iniciativas dentro do país que representavam, portanto, a dimensão económica da cultura. Mais tarde, portanto, com o surgimento da economia do mercado, esta parte de conhecimento, de cultura enquanto formas de ser e de estar, começa portanto, a parte dos patrimónios culturais, começa a diluir-se um pouco, porque começam as indústrias culturais e criativas a querer vingar-se, mas também do fora começamos a ter pressão para nós termos uma legislação cultural mais organizada. Então, há aqui 3 dimensões que precisam de ser entendidas, né? entendidas e postas em prática.
a dimensão da cultura enquanto fonte de identidade, a dimensão econômica, onde a cultura surge como fator de desenvolvimento econômico, e a dimensão legislativa, onde temos todo o quadro legal que regula a atividade cultural dentro e fora do país. E nisso, nós fomos capazes como país, ao longo desses anos todos, de estabelecer uma ponte coerente e que nos permita um melhor equilíbrio nas abordagens, nos entendimentos, claramente assumindo a nossa realidade, aquilo que nós temos como nação. Aí é que tivemos alguns problemas. Uhum. Quais são os nossos maiores equívocos? As nossas falhas, mas também os nossos acertos? Sim, fizeste bem essa pergunta. Os nossos equívocos e nossos acertos. Os equívocos. Eu penso que temos ainda alguns equívocos na valorização e promoção da nossa própria cultura enquanto fonte de identidade. Repara só uma coisa. No nosso país, há empresas que, quando tu pedes patrocínio para realizar um espetáculo moçambicano, com artistas moçambicanos, dizem claramente que não têm fundo para apoiar isso. Mas se metes artistas estrangeiros nesse evento, essa mesma empresa vem subsidiar-te, vem financiar os milhares de dólares. E nós temos conhecimento disso. E não estamos a fazer o suficiente para isso acabar. Ou para isso inverter-se. Como é que se resolve isso? Isso resolve-se com políticas, mas se resolve, acima de tudo, com atitude. Qual é a melhor atitude para Moçambique? Porque esse é um dos maiores problemas. Se você é dirigente, não é? E tem conhecimento que há uma empresa que apoia mais a cultura que vem de fora do que a nossa, qual é o problema de você conversar com essa empresa para encontrar a melhor forma de tratar a cultura? Não há problema de fazer isso. Precisamos Portanto, de pensar precisamos de ter mais atitude para resolver estes problemas. E também é preciso saber qual é o segredo. O segredo é muito simples. É que, infelizmente, nisso também há um pouco de corrupção. Porque patrocinar o espetáculo de Isaú Menezes, que pede um patrocínio, sei lá, de 300, 400 mil meticais, o que é que, entre aspas, o outro vai ganhar? Mas patrocinar um espetáculo em que entra algum artista de fora e que vem ganhar ele sozinho 10 mil dólares, 15 mil dólares, é mais fácil dizer, olha, pelo menos 20% são meus, não é? E isso, eu estou a dizer, ninguém pode ter coragem de me desmentir que isso acontece neste país. Pois. Portanto, Exato. é isso que nós devemos procurar parar com isso aqui. Pois. Para que as pessoas, essas empresas que negam a apoiar a cultura, passem a apoiar a cultura. Proteger mais o interesse nacional. Sim. Proteger mais o interesse nacional. E outra coisa é que nós próprios, muitos de nós, não respeitam aquilo que é a cultura. Porque aqui temos que distinguir uma coisa. Há uma coisa que é o discurso. Dizer que a nossa cultura é a melhor coisa, todos nós devemos promover, não sei o que. Temos muitas intenções, mas não temos ações. Quando chegamos na altura de festa, você encontra todo tipo de whisky, todo tipo de vinho, português, portanto, mas você não há de encontrar cabanga lá, não vai. Ou Xindera, ou Tontonto. Ou Xindera, ou Nipa, não vai encontrar. Então, o que é que estamos a falar? Como é que se explica que, por exemplo, continuemos até hoje a fazer o tchim-tchim com champanhe?
Qual é o problema? Não temos outras bebidas nossas. Daqui a pouco vamos invocar os antepassados também usando vinho do Porto. Está a ver, não é? Os antepassados não vão gostar nada disso. Não vão gostar. Uma pergunta, Esaú. Se esforça. Portanto, para mim, precisamos de acertar o passo entre o discurso e a prática. A nossa coreografia está ali a descompassar um pouco. Foi deputado na Assembleia da República pela bancada da Frelimo durante 15 anos, penso eu, entre 1995 e 2010. Uma pergunta que eu quero colocar a Esaú Menezes, o político. Como é que acha que a cultura influenciou a vida política de Moçambique? Olha, é preciso lembrar-se mas antes de responder essa sua pergunta, você me perguntou sobre equívocos e acertos. Falei dos acertos. Tenho que falar dos acertos. Os acertos. Os acertos, o fato de nós termos nas nossas rádios nacionais e nas nossas televisões espaços para as línguas nacionais, espaços para programas de promoção da cultura, a promoção de feiras, de festivais onde se realizam as diferentes manifestações socioculturais moçambicanas, as políticas que fomos produzindo ao longo do tempo. Temos alguma legislação, né? Sim, temos alguma legislação. São passos que foram acertados, entre outros. Agora posso responder a sua pergunta. Sim. A sua pergunta é qual foi o papel... Como é que a cultura influenciou a vida política de Moçambique? Sim, é preciso começar lá atrás. Já no tempo da luta armada, a cultura desempenhou um papel de suma importância para criar harmonia dentro portanto, da frente que estava a lutar. Desempenhou um papel muito importante para valorizar, chamar a atenção às pessoas, não só os combatentes, como também nas zonas libertadas, sobre a relevância da cultura. E depois da independência, a cultura é que nos ensinou a ter uma consciência de nação, uma consciência de um povo uno, como moçambicanos. Porque só para veres, o simples fato de todas as manhãs as crianças cantarem o hino nacional, isso já é um ato cultural, é ou não é? Sim. Por causa disso, as crianças percebem o conteúdo da letra que vem no hino nacional. E por isso mesmo estamos, a pouco e pouco, incutindo a política na criança. Portanto, no moçambicano, desde a criança. E é uma pergunta ainda sobre essa influência da cultura na vida política dos moçambicanos. Nós podemos falar de democracia em Moçambique ignorando a influência cultural do povo moçambicano para o seu pensamento de exercício de escolha das lideranças. Como é que os hábitos e costumes ainda são elementos muito importantes e indispensáveis quando queremos pensar um modelo de democracia para Moçambique? É muito engraçado que essa sua pergunta tem resposta precisamente nas primeiras eleições. Lembra-se que nas primeiras eleições, na publicidade, uma das máximas que se apresentavam lá era a escolha de peixe com legume. Lembra? Sim, penso que sim. Isso é vagamente. Isso é gastronomia. Ou peixe ou legumes, isso é gastronomia. Gastronomia é nossa cultura. Ou então aquela palhota, né? Exatamente. E o som que vinha na publicidade era chifre, nhanga. Isso é o quê? Isso é uma das manifestações culturais moçambicanas predominante na província de Tete. Portanto, como vês,
a cultura sempre esteve presente na nossa vida geral e na nossa vida política. Quando pensamos em Moçambique hoje, ainda encontramos a cultura como lugar de consulta para o legislador, para quem toma decisões importantes deste país, a cultura como lugar de consulta para adotar programas de desenvolvimento? A cultura sempre desempenhou esse papel importante para alimentar o legislador. E o legislador que produzir uma lei e não se basear naquilo que é a essência da cultura, esse está a construir algo que não tem sabor. Uma pergunta, ao longo desses 15 anos de vida parlamentar, como é que era a contribuição e o lugar de um académico que passou a vida inteira a trabalhar para questões de cultura, de arte? Como é que era uma fonte muito importante para a sua bancada, do ponto de vista de subsídio, para influenciar posicionamentos da sua própria bancada? Sim, era muito importante. Por exemplo, nós tivemos que produzir, entre várias leis, a lei de família, tivemos que produzir a lei de combate ao HIV-Sida, prevenção e combate ao HIV-Sida. E nós, para produzirmos essas leis, tivemos que ir junto das populações, percebermos como é que as populações entendem e interpretam esta realidade, essa doença de HIV-Sida, como é que eles entendem e como é que interpretam. Foi a partir desta percepção que nós produzimos uma lei que não ignorou as percepções portanto, das populações sobre a pandemia do HIV-Sida. Mesmo quando produzimos a lei de família, também tivemos estas preocupações de nos aproximarmos às populações. Se reparar, na primeira versão da lei de família, os casamentos, se a memória não me falha, eram permitidos a partir dos 16 anos, se a memória não me falha. Isso por quê? Porque tinha-se em conta aquilo que são as práticas consuetudinárias do nosso país. Porque embora tenhamos a consciência sobre a importância de combater as uniões prematuras, não podemos ignorar que não é uma prática nossas irmãs se casarem aos 25, 28, 29, 30 anos. Não é verdade isso. Agora, o que nós devemos seguramente combater é que estas uniões prematuras estejam enraizadas nas idades tenras, do tipo 13, 14, 15, não podemos. Mas que há necessidade de nós equilibrarmos entre as práticas consuetudinárias e aquilo que são os novos conceitos, as novas modas, as novas tendências, é importante que se faça. Professor Isaú, muito obrigado pela sua presença. Tempo em televisão, muito dinheiro. E nós não temos dinheiro, só temos palavras. A quem dedica, sobretudo, todo o seu trabalho, todo o seu espólio. Está aí disponível o disco igualmente. Todo esse trabalho que tem estado a desenvolver ao longo destes anos todos, quando pensamos, sobretudo, a arte como instrumento de construção da nação. Sim, talvez dizer que este livro que foi lançado há pouco tempo aqui na cidade de Maputo, vai ser lançado no dia 23 nas festas centrais dos aeroportos de Moçambique, na Beira, e o disco vai ser lançado no dia 27 no Livre, na cidade da Beira. Portanto, o livro, tanto o livro como o disco já estão à venda
Aqui na cidade de Maputo, em todas as livrarias, praticamente tem um livro. E na Beira, brevemente, vai estar na livraria Funza. Muito obrigado, professor. Um grande abraço e parabéns mais uma vez. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado também aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui. Uma sugestão de leitura: A Diversidade Cultural e a Construção da Nação, livro de Zão Menezes. Nós voltaremos a estar juntos na próxima semana. Um abraço a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até a próxima.